Todos, boa noite a todos. Dando início à nossa live de correção das questões de princípios institucionais da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Se puderem já ir convidando os amigos e amigas, os colegas que fizeram a prova. Vejo que já tem gente começando a entrar. Vamos falar um pouco sobre as questões de princípios institucionais da prova do Rio de Janeiro. Começando, inclusive, a noite com, parece que algumas notícias boas, né? Parece que tivemos início aí das fases de nomeação dos colegas do Mato Grosso, dos colegas da Defensoria Pública do Ceará. Se confirmadas aí essas notícias, eu confesso que não confirmei ainda, só vi os boatos aqui no Instagram, mas parece que teremos nomeações aí novas. Se for isso mesmo, é a fila andando para outras provas, né? Para outras provas, além da alegria dos colegas que são nomeados, significa provavelmente mais vagas aí para a galera que está fazendo outras provas, né? No Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. E vamos esperar aqui alguns minutinhos para dar início à nossa correção das questões de princípios institucionais. Podem mandar aí no chat, se vocês quiserem tirar alguma dúvida em específico, daí durante a correção eu vou conversando com vocês. Para quem quer se situar, nós vamos falar sobre as questões de princípios institucionais da prova do Rio de Janeiro, que foi feita agora recentemente. E eu vou usar como base a prova número 1, tá bem? E o gabarito preliminar da prova número 1, a partir de alguns comentários que foram feitos e que eventualmente vão ser disponibilizados para vocês. Dando início aqui, pessoal, só confirmar aqui se já podemos começar, mas vamos dar início aqui à nossa correção das questões. Vou começar com a questão de número 87. Questão de número 87 dessa prova número 1, que afirma basicamente o seguinte. Ela fala que, de acordo com a Lei Complementar Federal 80, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 132 de 2009 e a jurisprudência do STF e do STJ, é correto afirmar que... Percebam, a questão ela traz, então, uma pergunta envolvendo a Lei Complementar 80 e jurisprudência do STF e do STJ. Vamos às alternativas, comentar um por um. A alternativa A fala o seguinte, que é inconstitucional a requisição por defensores públicos, autoridades públicas, agentes e entidade particular. Veja aqui, importante anotar essa observação. De certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessários ao exercício das suas atribuições. Então, a primeira questão, ela traz como se fosse inconstitucional o poder de requisição, envolvendo tanto agentes públicos quanto entidades particulares. É importante dizer que essa alternativa está errada, tá bem? Eu recebi de alguns alunos que marcaram essa alternativa porque consideraram que não poderia ter poder de requisição com relação a entidades particulares. Eu queria lembrar para vocês, pessoal, que o STF decidiu recentemente sobre a constitucionalidade do poder de requisição, tá bem? Foi decidido isso na ADI 6860. Na verdade, se vocês pegarem, foram várias ações no âmbito do controle de constitucionalidade de várias defensorias, que o STF reuniu todas para julgamento praticamente conjunto. Algumas ficaram para depois, mas várias foram julgadas em conjunto. Você vai conseguir ter maiores informações sobre isso no informativo 1067, tá bem? E qual é o detalhe que eu quero trazer para vocês? Primeiro, que o STF afirmou que é constitucional o poder de requisição, mas mais importante do que isso, pessoal, para fins de prova e para essa questão em especial, era importante saber o seguinte, que o STF na ADI 6876 e na ADI 6866, em outras também dessas que foram reunidas,
ele afirmou expressamente que o poder de requisição ele vale até mesmo para entidades privadas, tá? Essas duas ADIs que eu trouxe para vocês são uma de Minas Gerais, para quem vai fazer a prova, tem previsão expressa na Lei Complementar Estadual de Minas sobre o poder de requisição para entidades privadas, e a ADI relacionada a Rondônia também tem previsão expressa de requisição para entidades privadas. Por isso que está incorreta a alternativa A, porque ela fala que o poder de requisição seria inconstitucional e trazendo inclusive essa particularidade aí das entidades privadas. Buscou tentar trazer uma confusão para os candidatos, para as candidatas, sobre essa questão, né, para ver se a pessoa estava com a certeza ali de que as entidades privadas também poderiam ser sujeitas ao poder de requisição. Inclusive porque tem uma polêmica, né, teve a decisão anterior, que foi inclusive relacionada ao Rio de Janeiro, em que foi dito na época que não cabia poder de requisição contra entidades particulares, aquela decisão com o voto da ministra Carmen Lúcia, polêmico, que disse inclusive que a defensoria não poderia se tornar superadvogados e tudo mais. Essa decisão ela está superada também, conforme esses informativos que eu relatei, esse informativo 1067, essa decisão está superada, então o poder de requisição ele se aplica tanto para entidades particulares quanto para entidades públicas. Dando sequência, a alternativa B, ela fala que é constitucional a previsão em lei estadual de critério de desempate baseado no tempo de serviço público para fins de remoção ou promoção. Essa alternativa B também está incorreta, tá? Foi uma decisão recente do STF que afirmou no informativo 1092 que é inconstitucional essa questão do tempo de serviço público como critério de desempate no âmbito do poder legislativo estadual. Se as defensorias públicas tratarem isso como critério único, seria uma violação ao princípio da isonomia. Então, informativo 1092 diz aqui que é inconstitucional norma estadual que fixa tempo de serviço público no ente federado ou tempo de serviço público em geral como critério de desempate na aferição da antiguidade para promoção e remoção. Pessoal, inclusive, isso é uma questão que está dando bastante polêmica, porque embora essa ADI seja referente ao Rio Grande do Sul, tá? Várias defensorias têm normas semelhantes a essa. E daí está tendo uma correria em várias defensorias para ver se vão aplicar ou não esse entendimento, os conselhos superiores revendo normativas e as listas de antiguidade mudando em várias defensorias. Isso acontece também aqui no Paraná. Dando sequência, pessoal, na questão 87, que é a nossa primeira questão de princípios institucionais, já abordei com vocês que o poder de requisição ele não é inconstitucional, pelo contrário, ele é constitucional, então não poderia ter sido marcada a alternativa A. Já abordei para vocês que é inconstitucional esse critério de desempate do serviço público, do tempo no serviço público, então não poderia ser marcada a alternativa B. E agora a alternativa C, ela trata da intimação do membro da Defensoria Pública de decisão que investe o executado como depositário fiel de bem penhorado, supriria a intimação pessoal da parte. Também é uma questão jurisprudencial, está incorreta. Ela basicamente diz que não haveria necessidade de intimação pessoal do assistido, do usuário da Defensoria Pública, caso ele seja constituído como depositário infiel. Percebam novamente que viola a questão da prerrogativa da Defensoria Pública, da intimação pessoal das partes, e tem decisão do STJ sobre isso, tá? O STJ decidiu no informativo 704, tá? Que o defensor público ele não pode ser intimado dessa situação no lugar da parte, porque se trata de uma regra essencialmente de direito material. Então, o informativo 704 está incorreto. A alternativa D, ela vai falar que a legitimidade para a impetração de mandado de segurança contra ato judicial é exclusiva do DPG, da Defensoria Pública Geral. Também está incorreto, tem julgado sobre isso, vários julgados já do STJ, dos tribunais superiores, dizendo que o defensor público, a defensora pública, quando ela atua em nome da Defensoria Pública, pode ingressar com mandado de segurança para defender prerrogativas, funções institucionais, não há nenhum problema. É muito comum, inclusive, né, caso, por exemplo,
haja alguma violação de prerrogativa no cotidiano, o defensor público pode manejar mandado de segurança, não precisa submeter esse ato ao DPG. Então está incorreta essa questão. Pessoal, se olhar então todas essas questões estarem incorretas, sobrou a alternativa E. E aqui nós temos uma primeira polêmica. Vamos lá. Como foi dito, as demais estão todas certamente incorretas, de acordo com os julgados mencionados. A alternativa E, ela vai trazer que a contagem do prazo para recurso contra a sentença prolatada em audiência de ação de indenização por ato ilícito se inicia com a remessa dos autos para a Defensoria Pública. E aqui a gente tem uma polêmica que é o seguinte: na realidade, o prazo ele vai se iniciar com a carga, né, dos autos, com a entrega efetiva dos autos para a Defensoria Pública. A remessa, por si só, ela é um ato administrativo prévio a esse ingresso do processo no âmbito da Defensoria Pública. Então aqui, até inclusive acho que foi o professor Franklin que postou sobre isso nas suas redes particulares, né, falando que achava que era causa de recurso dessa decisão e caberia a anulação dessa decisão. Mas a gente precisa lembrar também, pessoal, que às vezes, nas primeiras fases, nós precisamos meio que marcar a alternativa menos errada, né, menos problemática. Infelizmente, isso acontece com frequência. Não é a primeira vez que vocês veem questões dessa natureza em que não está exatamente com uma redação perfeita, mas pelo equívoco claro das demais, fica bem evidente que seria esse aí o gabarito, e foi o gabarito preliminar adotado. Tem julgado sobre isso no STJ, no STF, né, tratando da norma da prerrogativa da intimação pessoal com vista. E a Renata avisando que marcou por exclusão. Pois é, Renata, infelizmente acontece bastante, né? A gente, quando vai treinar para a primeira fase, você se depara várias vezes com questões assim, né? Que você meio que fica na dúvida entre duas, você vê uma que não está totalmente correta na sua visão, mas quando as outras estão claramente incorretas, acaba que aquela vai ser a certa. Se vai anular ou não, eu não sei dizer, tá? Eu acredito que tem alguma chance sim, mas eu sinceramente eu acho que a chance não é muito grande. Porque, embora tenha essa discussão sobre o termo inicial, a remessa, a entrega, etc., é uma questão que não abre muita margem para discussão com relação às demais alternativas. Então, nem sei se isso vai acontecer ou não, né? Tem que aguardar, mas também, se acontecer, vai prejudicar bastante gente que marcou essa por exclusão, né? Então, vamos ver qual vai ser aí a decisão da banca, como é que ela vai se comportar com relação a isso. Pessoal, dando início aí à questão de número 88, dando sequência à nossa correção, é uma questão bem interessante, em que novamente traz uma polêmica relacionada a marcar por exclusão ou marcar a que se considera menos errada, digamos assim. Ela é uma questão que fala sobre a verificação do acesso ao serviço da Defensoria Pública e a gratuidade da Justiça. A diferença, então, entre gratuidade da justiça e assistência jurídica gratuita. Na realidade, a questão ela vai trazer várias afirmativas para você comparar com a jurisprudência e com o entendimento da própria Defensoria Pública do Rio de Janeiro sobre a gratuidade ou sobre o acesso à instituição. Então, vamos lá, alternativa por alternativa. Se tiverem dúvidas, alguma coisa, vamos conversando. Alternativa A vai falar que a aferição da hipossuficiência para fins de inventário é realizada com base na renda conjunta dos herdeiros. Pessoal, essa alternativa está incorreta conforme deliberação expressa da própria Defensoria Pública do Rio. Tem uma deliberação 124 de 2017 do Conselho Superior, que fala que no artigo 7º você deve levar em consideração a renda mensal e o patrimônio de cada interessado. Então, cada interessado e a renda mensal deles é levado em conta na hora de fazer esse cálculo da hipossuficiência. Então, não é uma análise conjunta. Veja bem, é uma alternativa que dava para ir, inclusive, por exclusão, tá? Porque se você imaginar que um inventário, às vezes, tem dezenas de herdeiros ali, se você fosse levar em consideração a renda total deles, certamente quase todos os casos iriam passar aí do limite da atuação da Defensoria Pública. Então, se a pessoa, com um pouquinho de calma, às vezes fizesse raciocínio, poderia eliminar essa, mesmo sem conhecer
a legislação interna, né, da instituição. Embora eu sempre insisto, né, para os alunos, quando a gente fala sobre princípios institucionais, o custo-benefício de você ler alguns atos normativos importantes das instituições, ele é muito alto, porque é uma matéria muito pequena, uma matéria que envolve aí a Constituição, alguns julgados, uma lei basicamente, algumas coisinhas do CPC e alguns atos normativos principais. Esse ato normativo a gente sempre recomenda a leitura, que é o ato normativo que traz os critérios da hipossuficiência, porque acaba que vira e mexe, cai em prova, e se não cai na primeira fase, cai na segunda, se não cai na segunda, cai na fase oral. Então é importante realmente conhecer aí a deliberação 124 de 2017, tá bem, pessoal? Então tá incorreta a alternativa A. Dando sequência, a alternativa B também está incorreta. Ela fala o seguinte, que é vedada a fixação de honorários para a Defensoria Pública pela atuação em processo penal na defesa de réu não considerado hipossuficiente. Então, em tese, se o defensor, a defensora faz a defesa de um réu que tem dinheiro no processo penal, não poderia pedir a fixação de honorários para a Defensoria. Sobre isso, está incorreto, tem previsão expressa na mesma normativa que a deliberação 124 de 2017, dizendo que caso o defensor constate que não é caso de pessoa hipossuficiente, ele pode pedir a fixação de honorários, que será devido aqui para o Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública, conforme previsão na lei estadual da carreira. Importante que vocês saibam também, pessoal, que isso é bem comum. A maioria das defensorias públicas tem previsão nesse sentido, justamente porque o próprio CPP ele traz uma previsão assim, dizendo que nos casos em que a pessoa tinha condições de contratar advogado e não contrata um advogado, caso o juiz nomeie um advogado dativo, fixará honorários à custa dessa pessoa. Então, com base numa interpretação na lógica desses dispositivos, várias defensorias públicas regulamentaram isso e estabeleceram a cobrança de honorários na área criminal. Algumas não cobram, mas a maioria estabelece essa cobrança. Isso porque é uma fonte de renda adicional e você deixa de estar defendendo, às vezes, uma pessoa que não teria condições para estar defendendo uma pessoa que tem condições, então seria justo ali a fixação desses honorários. Tem polêmica com relação a isso. Alguns autores defendem que o acesso à justiça criminal seria universal, não poderia ter uma limitação relacionada à cobrança de honorários e tudo mais. Tem juiz que não fixa quando é pedido pela defensoria, então é um tema que está sempre no dia a dia dos defensores públicos na área criminal. Vale a pena realmente, sempre que for fazer prova para a primeira fase, principalmente para a fase oral, de defensoria pública, verificar na normativa interna da instituição que você está prestando se tem previsão específica sobre a cobrança de honorários na área criminal, porque é um tema que vira e mexe, cai em prova, tá bem? Dando sequência, pessoal, a alternativa C, ela foi apontada como correta. Ela fala que a sociedade limitada individual, ao contrário do microempreendedor individual, deverá comprovar hipossuficiência. Para deixar a live gravada, sim, a gente vai deixar a live gravada, caso eu consiga fazer isso, caso eu consiga gravar, eu acredito que vou conseguir, daí a gente vai deixar gravada e também, mais no final, a gente vou dar um recadinho sobre essa questão da gravação. Voltando à alternativa C, é uma questão jurisprudencial, pessoal, fala que a sociedade limitada individual, ao contrário do microempreendedor individual, deverá comprovar hipossuficiência. O STJ tem jurisprudência sobre isso, e ele fala que o microempreendedor individual e o empresário individual são dispensados dessa comprovação, ou seja, incidiria para o microempreendedor e para o empresário individual a presunção, né, da hipossuficiência financeira nesses casos de autodeclaração. Já a sociedade limitada individual não tem essa regra, então haveria necessidade de comprovação. Então essa alternativa é a correta. Dando sequência, a alternativa D fala que a atuação na defesa de mulheres vítimas de violência imprescinde de prova de hipossuficiência. Pessoal, aqui é aquela pegadinha clássica de primeira fase, né? Prescinde, imprescinde, não prescinde. Basicamente, imprescinde significa que não dispensa, ou seja, a alternativa está dizendo aqui que para defender uma mulher vítima de violência doméstica, nós precisaríamos exigir a comprovação da hipossuficiência dela.
E não é o caso, tá? A maioria das defensorias públicas já tem regulamentação expressa sobre isso, de que a defesa da mulher vítima de violência doméstica não depende da sua hipossuficiência financeira, porque ela está sujeita a uma vulnerabilidade que autorizaria a atuação da Defensoria Pública como uma atuação atípica aí, que não depende dessa análise dos recursos financeiros dela. E tem previsão expressa nessa deliberação 124 de 2017 sobre isso, tratando da Defensoria do Rio de Janeiro. Por isso, essa alternativa ela está incorreta, tá bom? Sobre a E, pessoal, aqui novamente uma alternativa polêmica, porque ela fala assim, olha só, a Defensoria Pública tem como função a atuação na defesa de pessoas naturais hipossuficientes. Veja, não está de todo incorreta, mas ela está de fato incompleta, porque ela dá uma visão limitativa da função da Defensoria Pública, como se a função da Defensoria Pública fosse unicamente a defesa das pessoas naturais. E nós sabemos que a Defensoria Pública faz a defesa da pessoa jurídica, faz a defesa de grupos vulneráveis, então não é apenas de pessoas naturais individualmente considerados. Mas assim, eu acho, sendo bem honesto, que essa daqui faltou aí na alternativa E uma questão mais excludente, uma locução excludente que deixasse claro isso. Por exemplo, a Defensoria Pública tem função, atuação na defesa exclusiva, ou na defesa somente, apenas de pessoas naturais. Aí estaria certamente errado. Do jeito que está aqui, é muito difícil dizer que está incorreta, ela está, na verdade, incompleta. Infelizmente, como eu disse na primeira questão, às vezes acontece do examinador, da banca examinadora, colocar questões assim, incompletas como consideradas erradas. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu particularmente recorreria dessa questão. Eu acho que ela tem maior margem, maior chance de anulação do que a primeira, mas não dá para ter certeza, né? Não dá para confiar que vai ser anulada. Vamos aguardar como é que a banca vai trabalhar o tema. Realmente é uma alternativa que vale a pena fazer o recurso, tá bem, pessoal? Valeu a pena recorrer. Dando sequência, pessoal, para a nossa alternativa, para a nossa questão de número 89, vamos falar aqui sobre uma questão que eu achei muito boa, muito bem feita, inclusive, que fala sobre um caso hipotético, né? Dá um caso hipotético e pergunta o que o defensor público deveria fazer. A questão fala o seguinte: o membro da Defensoria Pública do Rio, com atribuição em tutela coletiva, foi notificado informalmente, via denúncia anônima, sobre a existência de violações a direitos coletivos de pessoas idosas em matérias do consumidor no âmbito do município em que ele atua. Então, pessoal, um defensor do Rio tem atribuição na área de tutela coletiva, recebeu uma denúncia anônima. O que ele faz? Aqui eu queria sugerir para vocês duas formas de responder. Tem aquele aluno que leu uma deliberação específica do Rio que vai tratar disso, e tem aquele aluno que não leu isso e vai tentar responder com bom senso, com uma tentativa de verificar aqui como agiria numa situação como essa. É evidente, pessoal, que seria melhor ler a deliberação, né? Que daí a gente aceitaria com certeza. Mas a gente sabe que é difícil ler todos os atos normativos do edital e nem sempre a gente consegue fazer isso. Para quem quer saber, eu acho que vale a pena ler para a segunda fase. Quem já estiver na segunda fase, leiam essa deliberação, estudem ela, pensando inclusive na prova oral, porque o examinador, como ele já mostrou, o examinador já mostrou predileção a essa deliberação, ele pode cobrar novamente, pode ser cobrado novamente, e acontece muito de cobrar na segunda fase, cobrar na fase oral, uma questão relacionada a um tema que caiu na primeira fase. Então, atenção, deliberação 125 de 2017 do Conselho Superior da Defensoria do Rio dispõe sobre a estrutura, organização e atribuições dos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Tutela Coletiva. Então, pessoal, para que cada defensor não haja de uma forma, nos casos envolvendo tutela coletiva, para que haja uma atuação estratégica, uma atuação que meça os impactos dos instrumentos coletivos que vão ser utilizados e que produzam melhores resultados, cada defensoria regulamenta essa atuação na tutela coletiva de uma forma diferente. A Defensoria do Rio, ela traz a regulamentação nessa deliberação 125 de 2017,
E o que nos interessa aqui é precisamente o artigo 15 dessa deliberação, que vai ter uma regra expressa para os casos em que há uma denúncia anônima. Se é feita uma denúncia anônima que vai ensejar uma atuação do órgão de tutela coletiva, esse artigo 15, no parágrafo 3º, ele fala que o conhecimento dos fatos por denúncia anônima justificada não implicará na ausência de providências, desde que obedecidos os requisitos para a representação em geral, constante nos incisos 2 e 3 do parágrafo 2º. Se você ler a deliberação, artigo 15, o parágrafo 2º ele traz os requisitos para essa manifestação, para essa reclamação, representação que as pessoas fazem. O primeiro requisito é a identificação. Então, como é uma denúncia anônima, não se exige o primeiro requisito, mas se exige o segundo e o terceiro, que é a descrição dos fatos e as informações necessárias para você dar início ali a uma investigação relacionada a isso. Basicamente, uma análise quase que por simetria ao que acontece com as denúncias anônimas na maioria dos outros órgãos que tratam de investigações com base em denúncias anônimas. Por isso que eu falei que o ideal era ler a deliberação 125, é lógico, mas para quem não leu, dava para responder essa questão por raciocínio lógico, porque é só você analisar as alternativas que você vê que algumas delas certamente não poderiam ser possíveis, tá bem? Olha bem, na alternativa A, ela fala o seguinte: que esse defensor que recebe essa denúncia anônima deveria requerer autorização ao Conselho Superior para instaurar o procedimento. Não tem essa previsão, está incorreto, não tem essa previsão na normativa, e daria para ir por exclusão disso, porque pela leitura da própria legislação, eventualmente, se o aluno leu, ou por uma questão de lógica, seria muito contraproducente para o serviço se todos os membros da Defensoria Pública com atribuição na tutela coletiva, a cada momento que se depara com essa situação, tivesse que provocar o Conselho Superior, o serviço não ia dar certo, não ia andar. Então aqui a gente já conseguiria eliminar essa por uma questão de lógica, mas realmente é uma questão um pouco mais refinada, né? E menos comum. A alternativa B, ela fala o seguinte, que esse defensor deverá instaurar um procedimento de instrução remetendo para o Ministério Público para que adote providências nos casos em que não verificada a hipossuficiência financeira. Aqui é nitidamente, né, uma hipótese contrária ao interesse institucional da Defensoria Pública, que atua na tutela do direito coletivo das pessoas idosas e que defende essa atribuição ampla para a defesa dos direitos coletivos. Então não faria sentido enviar para o Ministério Público, também não tem previsão disso na deliberação trazida, então está incorreto. A C fala que teria que arquivar, porque a denúncia é informal e anônima. Aqui eu até entendo que eventualmente alguém poderia marcar essa, porque é aquela que talvez o pessoal ficaria entre duas, né? E a D fala sobre determinar o arquivamento da denúncia remetendo ao Conselho Superior de Decisão. Também é uma questão que o pessoal poderia pensar nisso, já que é uma denúncia anônima e tudo mais. E a E fala sobre verificar se a denúncia contém descrição dos fatos a serem investigados e demais informações necessárias para o esclarecimento da situação. Em caso positivo, instaurar o procedimento da instrução. Então, a alternativa correta é essa E. Não é caso de arquivamento. Como eu disse, dava para ir pela lógica direto na alternativa E? Dava. Mas pela lógica, a pessoa também poderia ficar em dúvida entre a C e a D e acabar chutando. Mas, sem dúvida, a alternativa E é a que está de acordo com a deliberação 125. Fica aí a recomendação. Leiam essa deliberação para a segunda fase e pensem que o examinador, a examinadora, deu aqui uma dica relacionada à tutela coletiva, da relevância da tutela coletiva para a sua percepção no concurso. Então, isso pode ser um sinal aí para a segunda fase, para a fase oral. Dando sequência, pessoal, para a última questão, como vocês podem ver, foram apenas 4 questões. A primeira nós já comentamos, a segunda nós já comentamos, a terceira também nós comentamos. Chegamos à quarta questão. Novamente, 4 questões de princípios institucionais, excelente custo-benefício. Sempre recomendo leitura da Lei Complementar 80, leitura dos dispositivos constitucionais, leitura da jurisprudência de Defensoria Pública, de princípios institucionais, pelo menos aí de 2015 até agora, porque é pouca coisa, dá para ler tranquilamente. E, principalmente, olhar o site da instituição,
fazer uma leitura das principais deliberações do Conselho Superior. Isso daí é uma coisa que você faz aí um final de semana antes da prova, em que normalmente tem um bom custo-benefício para a primeira fase, tá? Essa prova normalmente é novamente comprovando essa tese nossa aqui e trazendo 4 questões, 3 nós já corrigimos, vamos agora para a quarta e última questão. Questão que trata do tema curadoria especial e execução. Ela fala o seguinte, questão de número 90. Em execução por título extrajudicial, em que a parte ré foi citada por edital, porque foram esgotados sem sucesso as tentativas de citação pessoal, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial. É correto afirmar que... E daí vai trazer uma série de alternativas relacionadas à jurisprudência, tá bem? Eu vou direto na alternativa correta aqui, para que vocês já fixem ela, que é a alternativa B, que falou o seguinte, que a Defensoria Pública é dispensada do recolhimento de custas e taxas judiciárias para apresentação de embargos à execução. Veja bem, pessoal, quando a Defensoria Pública atua como curadora especial, seria um ônus muito excessivo para a Defensoria ter que pagar custos e taxas em todos esses casos, sendo que normalmente quando atua como curador a gente não tem nem contato com a pessoa, e se a pessoa tem condições de pagar, não é culpa da Defensoria. A Defensoria está exercendo a sua função de curador especial, mas não faz o menor sentido que a própria Defensoria tire do bolso dela, da instituição, para pagar para fazer uma defesa de uma pessoa que não compareceu para se defender, e a lei determina que a Defensoria deve defender. Então, esse pagamento dessas custas e taxas seria altamente danoso para a Defensoria Pública e ele não faz sentido lógico. Mas nem sempre, né, esse argumento foi acolhido pelos tribunais, pela jurisprudência, e por isso o STJ teve que decidir sobre isso e decidiu no informativo 641 também, de 18/12/2018, então não é uma decisão tão recente, mas também não é tão antiga assim, decidiu que a Defensoria Pública ela é isenta dessas custas de taxas e de recolhimentos eventualmente de preparo em caso de recurso, por uma questão lógica e relacionada que se não fosse assim, a Defensoria não conseguiria fazer a defesa das pessoas na curadoria especial sem pagar, o que não faz sentido. Importante trazer também aqui um outro entendimento do STJ, pessoal, esse também em 2018, no RESP 11.691.059 de Minas Gerais, que diz que a Defensoria Pública é dispensada da garantia do juízo no caso da execução fiscal. Então, quando a gente tem a defesa na execução fiscal, tem que fazer a tal da garantia do juízo para os seus embargos serem analisados. E aqui a Defensoria Pública também pode ser dispensada disso quando atua como curadora especial. Tá bem? Então é um outro entendimento relacionado ao tema que eu trouxe aqui a mais, para vocês prestarem atenção em eventuais outras provas. Vamos comentar agora alternativa por alternativa para vocês verificarem o que está equivocado nas demais, o que fez a gente eliminar as demais. Alternativa A diz que presume-se hipossuficiência da parte por causa da atuação institucional típica da Defensoria Pública. Então, a alternativa A fala que, pelo fato da Defensoria Pública atuar na defesa da pessoa, na curadoria especial, e isso tratar-se de uma função institucional típica, haveria uma presunção de hipossuficiência. Então, aqui está duplamente errada a alternativa. Primeiro, está errada porque não é uma atuação típica. Tá? A curadoria especial é uma atuação atípica. A doutrina institucional ela diferencia função típica e atípica da Defensoria Pública. Função típica é toda aquela relacionada à defesa de uma pessoa que não tem condições de pagar honorários. Então, toda aquela defesa relacionada à hipossuficiência financeira. Qualquer pessoa que procura a Defensoria Pública sem condições de pagar e vai ser defendida por conta disso é uma função típica da Defensoria Pública. Função atípica são todas as outras que não dependem necessariamente da questão financeira da pessoa envolvida. A curadoria especial ela é um exemplo clássico de função atípica. Então é frequente a gente fazer a defesa de pessoas pessoas jurídicas grandes, até mineradoras, empresas de combustível, que estão aí sumidas no mundo, fecharam ou que não fecharam, mas que estão aí existindo só de fachada, que não fazem a sua própria defesa e tudo mais, às vezes tem um patrimônio
irrisório ou um patrimônio tudo enrolado, cheio de penhora, e daí isso acaba vindo para a defensoria fazer a defesa, porque não tem mais ninguém fazendo, e vira curadoria especial, porque os representantes dessas pessoas jurídicas também não nos procuram. Embora sejam pessoas jurídicas que em tese poderiam pleitear aí uma hipossuficiência às vezes, como não se tem contato com essas pessoas, não se tem informação dessa ausência de condições de recurso, não é necessariamente uma atuação de uma empresa hipossuficiente. Pode acontecer da empresa ter dinheiro e a defensoria acabar fazendo sua defesa como curador especial. Às vezes até nessa curadoria a gente acaba indicando, olha, a empresa tem endereço, tem um outro endereço que ela não foi encontrada e tudo mais. Depois a empresa é encontrada ali e daí constitui advogado, por exemplo, porque tinha condições de fazer sua defesa e não terá direito à gratuidade. Então a ata é errada por conta disso. A C fala que a curadoria especial não tem poderes legais para apresentar embargos de execução. Pessoal, isso foi uma dúvida durante muitos anos, só que já está resolvido há bastante tempo também. Tem uma súmula do STJ sobre isso, súmula 196, que fala que o executado citado por edital ou por hora certa, se ele permanece revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentar embargos. Então, o curador especial ele pode sim apresentar embargos de execução. Por que tinha discussão sobre isso? Porque o embargo de execução ele tem natureza de ação. Então, você apresentar uma ação em nome de uma pessoa que ficou revel é algo que gerava discussão se a defensoria podia fazer isso como curadora, porque também quando você apresenta o embargo de execução, se essa pessoa jurídica ou pessoa que foi citada por edital não tem direito à gratuidade e esse embargos ele não é procedente, você perde esses embargos, vai ter sucumbência. Então a atuação da defensoria pode estar gerando um ônus a mais para esse devedor de pagar honorários no âmbito desses embargos de execução. Deu para entender isso? Vejam a problemática disso. Por isso que tem defensor que, por exemplo, atua na área civil, que não entra com embargos de execução em todos os casos. Só nos casos que realmente tem fundamento, que dá para ver que tem algum direito ali, vai lá e entra com embargos. Porque se você entra com embargos de execução em todos os casos de execução só para falar que está fazendo uma defesa de curadoria especial por negativa geral e tudo mais, não faz sentido. Você acaba gerando um ônus para a pessoa que você está defendendo, que é a sucumbência. Então vai ficar ainda pior a situação dela. Então não é tão simples fazer uma defesa por curadoria especial na área da execução civil, porque você tem que ter a certeza ali se está prescrito, se cabe embargos, porque senão você pode gerar sucumbência para a parte, tá bem? Então, muito cuidado com isso. Está incorreta, porque o defensor pode sim apresentar esses embargos, embora esse cuidado que eu trouxe aí para vocês, que talvez seja interessante numa prova oral, já foi objeto, inclusive, de questionamento em prova oral anteriormente, e mostra um conhecimento prático, tá? Sobre a alternativa D, ela fala que não haveria benefício do prazo em dobro para a Defensoria Pública porque se trata de função institucional atípica. Aqui acaba confundindo as coisas, tanto faz se a função é típica ou é atípica, sendo a atuação da Defensoria Pública no âmbito processual, deve-se defender o prazo em dobro, tem prazo em dobro conforme previsão no próprio Código de Processo Civil, tá? Então não há relação aqui dessa questão, tá incorreta. E por último, já acabei adiantando porque que essa está incorreta. Na alternativa E, ela fala que não são devidos honorários advocatícios se os embargos de execução forem procedentes. Está incorreto porque tem entendimento do STJ no recurso repetitivo 587, em que fixou duas teses principais. A primeira tese, que os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental, razão pela qual os honorários podem ser fixados em cada uma das ações, de forma autônoma, respeitando os limites da repercussão recíproca entre elas. E a inexistência de reciprocidade das obrigações ou bilateralidade dos créditos implica na impossibilidade de se compensar honorários fixados nos embargos com aquele da própria execução. Então, pessoal, quem quiser aprofundar nos estudos sobre esse tema dos honorários na execução, sugiro aqui a leitura do recurso repetitivo 587 no STJ, mas para vocês saberem, né, se você apresenta embargos de execução, tem honorários advocatícios específicos. Se você ganhou, vai para a defensoria. Se você perdeu, a parte paga para o advogado da outra parte, não a defensoria.
Por isso a questão da análise com responsabilidade sobre apresentar embargos de execução ou não, tá bem? Essas foram as questões de princípios institucionais da prova da Defensoria Pública do Rio. Queria trazer aqui para vocês a reflexão sobre a necessidade aí de talvez a banca anular duas delas. Não sei se isso vai acontecer. Acho bem difícil anular a questão 87, que trata da contagem do prazo. Acho mais fácil anular a questão que está incompleta ali, que é 88, que fala sobre a Defensoria tem função, atuação na defesa de pessoas naturais e suficientes. Está correto isso, né? Então seria muito injusto se a Defensoria não anulasse isso na minha visão, mas infelizmente não tem como a gente ter certeza. Fica aí a expectativa para quem está dependendo dessa questão, eventualmente, para avançar. E no geral, essas foram as considerações. Eu vou deixar a live gravada, pessoal, e eu preparei aqui um material escrito de revisão em que eu coloco as questões da prova do Rio e coloco comentário alternativa por alternativa, com os julgados, com o dispositivo legal, com os atos normativos da própria Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que mostram por que está certo, por que está errado. Se você tem interesse em eventualmente ter acesso a esse material, eu vou pedir para você deixar um comentário no post que a gente vai fazer dessa live. A gente vai gravar, vai colocar no feed ali do Jus Impacto, e daí você coloca lá, eu quero o material escrito, eu quero o gabarito comentado, e você vai receber, provavelmente aí no direct, ou não sei de que forma o pessoal do curso vai mandar aí para vocês, mas você vai receber esse material comentado. Queria encerrar aqui a minha fala dizendo, né, como disse no início, meu nome é Rafael, sou defensor público aqui no estado do Paraná. Eu tenho particularmente uma paixão pelo estudo do tema dos princípios institucionais, é o tema que eu mais tenho me dedicado aí nos últimos anos para tentar lecionar e traduzir de forma mais simples possível para os alunos, para os colegas que estão prestando prova de fase, principalmente fase oral, mas também agora na primeira fase e na segunda fase. E eu queria trazer para vocês essa reflexão. Pessoal, princípios institucionais é a matéria provavelmente de maior custo-benefício para você gabaritar na primeira fase. Então, se você fez a prova do Rio, passou, está na segunda fase, parabéns, desejo para você muito sucesso, queria muito ser defensor no Rio, deve ser maravilhoso, mas você precisa continuar estudando princípios institucionais para as demais fases. E eu queria te sugerir fazer o seguinte, anota agora o que você vai fazer para estudar para a segunda fase, para a fase oral depois. Você vai fazer a leitura novamente da Lei Complementar 80, dos dispositivos mais importantes. Você vai, no seu material de revisão de jurisprudência, não sei qual é o seu material, pode ser o Dizer Direito, pode ser o seu arquivo próprio, e você vai fazer a leitura dos informativos relacionados à Defensoria Pública de 2015 até 2023. Não são muitos. Você vai falar, pô, de 2015 até agora é muita coisa. Não é muita coisa, por que eu estou falando, é uma matéria pequena, o custo-benefício ele é alto. Além de você fazer isso, você vai fazer a leitura da Lei do Rio, Lei Complementar Estadual, e você vai fazer a leitura dos principais atos normativos relacionados ao Conselho Superior. Se você tem interesse de saber quais são esses atos que a gente sugere, pede aqui nos comentários, vou ver se a coordenação aí libera para a gente apresentar para vocês quais são os atos que a gente está sugerindo a leitura para as demais fases do concurso. Pensando ainda no concurso do Rio, eu vou sugerir para vocês de você pegar pelo menos aí um final de semana, um dia, 2 dias inteiros para você fazer a revisão de todo esse material do começo até o final. Porque o que acaba derrubando muita gente em princípios institucionais é estudar de uma forma muito picada. Quando você estuda tudo de uma vez, faz uma revisão bem ampla, você acaba tendo uma visão geral da matéria melhor. E isso vai facilitar a tua compreensão. Além disso, eu queria pedir para vocês fazer a leitura dos enunciados relacionados ao Colégio Nacional das Corregedorias Públicas Gerais, tá? Tem sido cobrado nas provas em segunda fase e em fase oral de Defensoria Pública alguns entendimentos relacionados a esses enunciados
desses colégios, mesmo que não tenha previsão expressa no edital, não tem importância, eles podem ser cobrados porque eles tratam de temas que têm previsão na lei. Então, são interpretações desse Colégio Nacional das Corregedorias das Defensorias Públicas, por meio do qual eles dão essas interpretações, alguns dispositivos de como o defensor deve se portar em algumas situações. Caiu na segunda fase do Paraná e eu acho que é uma tendência, porque são temas que estão em discussão nas defensorias, tá? E para quem vai fazer a Defensoria Pública de Minas e do Espírito Santo, a dica é a mesma, basta você mudar os temas do Rio de Janeiro para os temas do Espírito Santo e de Minas Gerais. Leitura da Lei Complementar 80, da lei específica, dos principais atos normativos no site, não são muitos, dos julgados de 2015 até agora, e dos enunciados aí do Colégio das Defensorias, do Colégio das Corregedorias das Defensorias Públicas. Também a gente pode eventualmente mandar para vocês junto aqui desses materiais, basta mandar aí nos comentários. Queria perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre o tema, se não tiver, vou encerrar, deixar salvo aí a nossa live e até a próxima, comentando aí algumas questões de princípios institucionais da Defensoria Pública. Boa sorte, bons estudos e uma boa semana a todos, que hoje ainda é segunda, mas a semana vem com muita força aí para a gente estudar para as próximas provas. Até mais, pessoal!